Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos acabar de resolver as questões aqui, ó, de humanas 68. De acordo com o texto, o modelo educacional espartano foi marcado pelo. Como é que foi a educação em Esparta, gente? Se você sabe, você já sabe que Esparta tem a ver com militarismo, não é? Com militares, policiais, então a inspiração militarista na formação de soldados cidadãos. Né? O caminho trilhado pelo futuro esparciato em busca de sua plena cidadania era diferente dos métodos educacionais de Atenas. Por que era diferente? Essa educação realizada em grupos bem determinados de práticas formalistas, ou seja, tem a ver com a obediência, a coragem, disciplina de uma vida pública. Não é a valorização da individualidade, porque está falando que era uma vida pública, está aqui, por isso que está errada a dedicação dos educandos ao aprendizado da filosofia, não fala de filosofia aqui. Promoção dos ideais políticos poderia ser de natureza prática, falando de democracia aqui, não é esse o fato que está trazendo aqui, tá? Então é muito mais uma questão de inspiração militar, tinha que saber. 69. O atual estágio de globalização cultural deve ser compreendido como etapa de um processo em curso, longe de ser concluído, no qual formas culturais nacionais ou locais entram crescentemente em contato, desterritorializam-se, Jesus, e gera mediações. A tendência abordada foi possibilitada pelo. Como é que a gente teve esse estágio de globalização? O que permitiu isso? Intensificação da circulação de informação. A gente começa a ter muitas informações e começa a ter globalização. O que não é a ampliação do protecionismo alfandegários? Né? Porque o texto não está, gente, citando tanto de alfandegária, de dinheiro, lucro, nada disso. É muito mais informação. O que possibilitou a globalização? Informação. 70. De acordo com o texto, o estabelecimento da estrutura administrativa descritiva tinha o objetivo de quê? Assegurar o controle metropolitano sobre as regiões coloniais. Você teria que ler aí, você teria que ver que a resposta é a B. O controle aí metropolitano. 71. Entre os elementos apontados no texto, um aspecto que se destaca nos primeiros teóricos da sociologia é o quê? Entendeu? Essa aqui eu não lembro do gabarito. Cheguei a marcar a letra B. Não sei se está certo. O uso dos métodos da ciência natural na construção de conhecimento sociológico. Mas podem ver, quem quiser fazer ela também. Bom que a gente vai comentando o que cada um acha do gabarito, e aí é isso. 72, muito fácil. O sistema apresentado tem como principal função o quê? O sistema de posicionamento GPS, gente, é o nome do sistema utilizado para navegação e aquisição de medidas precisas de localização geográfica, todo mundo sabe, geodésica. Desenvolvido e mantido em órbita pelo Departamento de Defesa do Governo dos Estados Unidos, o programa foi inicialmente idealizado para uso militar e aberto para uso civil a partir da década de 1980. Desde então, a sua aplicação vem tendo essas questões de campo científico, enfim. Aqui é para auxiliar na navegação instrumentalizada. Se eu estou num navio, numa navegação, por exemplo, eu tenho um GPS, ele vai me ajudar a localizar para quais territórios que eu estou indo, qual lugar que eu estou atingindo. Por isso que auxílio de navegação instrumentalizada. 73. As rotas de navegação utilizadas pelos espanhóis, demonstradas no documento cartográfico, reforçam o OA. Reforça o quê? Vamos ver. Bom, a resposta aqui, para quem queria ver, não é a B, igual eu marquei, privilégio na posição geográfica para grandes navegações. A gente não consegue ver um privilégio de nenhum e nem de outro aqui, e sim a persistência em alcançar o Oriente pela via marítima. A persistência que a todo momento é alcançar o mar, tanto para Cristóvão Colombo quanto para Sebastião Elcano, né, gente? Não, não fala, então não tem como saber se teve esse privilégio na posição geográfica. O texto não cita isso. 74, para mim também é difícil, né? Então, essa eu não vou saber. Aqui a gente tem 75, não é? Bom, aqui o texto está falando basicamente. É a A, tá bom, gente? Só você ler que você vai encontrar aí a resposta. Letra A. Tá, ó. Não é surpresa, portanto, em encontrar capital e aptidões genovas assim, desempenhando um papel importante, às vezes decisivos, no empreendimento trabalhando e beca do século aí.
Os gênoves estiveram bem representados nas expedições à costa africana em busca de escravos de ouro e apoiaram ativamente o movimento de anexação e exploração das ilhas do Atlântico Leste, as Canárias. A gente tinha as Canárias, Madeiras e os Açores, onde esperavam instalar novas plantações de cana, mas os genoveses foram apenas um elemento. A gente não tinha só ele, embora muito significativo na Companhia Ultramariana Ibérica no final da Idade Média. Portugal, em particular, tinha outras coisas. Portugal tinha uma importante comunidade mercantil. Então, Portugal também tinha uma importante comunidade, não só o que a gente viu lá em cima. Por isso que a resposta é a pluralidade. 76, eu vou deixar para vocês fazerem ela, questão de fuso horário, demora um pouquinho para fazer. 77, gente. Terça aponta que o surgimento da necessidade de filosofar está relacionado com o quê? Né? Para os gregos, a partir do olhar de assombro diante do mundo, é que se começou a pensar. Assim, o conhecimento se inicia quando as coisas nos provocam a fazer perguntas, ou seja, como, quando, por quê? Eles estão tentando compreender, gente, aqui o mundo, né? Por isso que é compreender o mundo, letra D. 78. O texto indica que aquele da monarquia em Roma, no final desse século, aí, resultou no quê? Marcou uma mudança, desculpa, de regime, como se verificou igualmente em outras cidades etruscas, nas quais as grandes famílias, exercendo seu poder, substituíram o rei por um colégio de magistrados. Então, aqui tinha uma demanda política da elite social romana. Por quê? Marcou uma mudança de regime. Grandes famílias exercendo seu poder, ou seja, substituíram o rei. Eles substituíram o rei. Tem a ver com questão política, um colégio de magistrados. Magistrados eram aquelas pessoas que participavam da política que a gente viu na época, assim como os cônsules que a gente viu, os, os acho que é pretores, não é isso mesmo? Por isso que a gente tinha uma demanda política, dado, né? Poderia marcar mudança na estrutura social romana, mas a gente não está falando tanto disso aqui está muito mais ligado a uma questão política. 79, a guerra do Vietnã está ligada à polarização ideológica, tá? Só você ver que você iria conseguir chegar nessa conclusão. É polarização ideológica. Enquanto o Vietnã do Norte tentava unificar todo o país sobre um único regime comunista inspirado nas experiências soviética e chinesa, um queria uma coisa. O governo do Sul, vietnamita, lutava para ter um sistema mais alinhado com o Ocidente, né? Principalmente com os Estados Unidos. Então a gente tinha uma polarização aqui ideológica, um que é uma coisa, o outro que é outra para cima, polarização, ideologia. Não é rivalidade étnica, não está falando de rivalidade entre povos, um que é branco, outro que é negro, nada disso. Não tem terrorismo internacional, não tem esses grupos terroristas como o Talibã, por exemplo. Não é competitividade comercial ligada ao comércio, economia, o texto não fala, também não é fundamento religioso, porque a base não é só religião ali, nem o foco tanto abordado. 80, ao problematizar o conceito de arte, o texto utiliza como exemplo produções gregas de antiguidade, por elas apresentarem o quê? Letra D, funcionalidade cotidiana. Os vasos figurativos gregos não podem ser chamados de obra de arte, em virtude da própria indefinição do que seja arte. Uma elaboração consensual de um conceito de arte plausível para toda a sociedade humana é, sob o ponto de vista teórico, uma tarefa bastante complicada. A definição do que é ou não é obra de ou não é obra de arte. Então, eles estão falando da questão da funcionalidade aqui. Os vasos figurados gregos não eram objeto de consumo. O seu valor eminentemente estético, eles tinham uma série de funções específicas. Então, o texto trabalha na questão da função a todo momento. D. Tá? Por isso a resposta. Não, as transformações apontadas no texto revelam um aspecto da modernidade, que caracteriza pelo quê? Gente, é a ruptura das tradições matrimoniais na sociedade. Cuidado, porque você lendo o texto, você vai ver que está falando de relações sociais na adolescência, mas não está falando de instabilidade de algo. Não é que algo não se estabilizou, está instável, instabilidade. Não, não tem essa instabilidade aqui. Iniciar 82.
Você teria que ver aí, é fácil, né? O texto associa a expansão marítima europeia do contexto moderno ao quê? Desenvolvimento de conhecimento técnico e científico. Ó, aqui, ó. A criação da caravela pelos portugueses foi outro importante fator que possibilitou as viagens marítimas, pois ela era uma embarcação forte que permitia enfrentar correntes e tempestades do alto mar, né? Que a gente está vendo foi o desenvolvimento dos instrumentos de navegação, a criação de embarcações mais resistentes e moderna, o incentivo em investimentos financeiros, que a gente está vendo aqui, a disposição dos navegadores para viajar, instrumentos como a ampulheta, a balestilha, o astrolábio, né, a bússola, o quadrante. Então, a gente está vendo vários eh, que conhecimentos técnicos e científicos possibilitados pela ciência. Por isso que é a B. 83, a gente está vendo aqui a resposta é a D, estabelecimento de relações de poder. Por quê? O território está associado à ideia de controle, seja o exercício pelo Estado ou pelas grandes empresas que estendem os seus tentáculos, estender os seus tentáculos, o tentáculo tem a ver com pegar, por grandes áreas territoriais, pegar essas áreas, ignorando as fronteiras políticas, ignorando se pode, se não pode, enfim. Por isso que a resposta é a letra D. 84 aqui, o período imperial, como apresentado, visava o quê? Assegurar a manutenção do poder. Letra E, gente. Os romanos souberam, ó, a visibilidade e popularidade são importantes instrumentos para a aquisição e manutenção do comando social. Os romanos souberam muito bem utilizar suas festas. Por que eles utilizavam as festas, não é? A partir do imperador Otávio, passaram-se a comemorar em todas as províncias os dies natalis, ou seja, o aniversário do governante, o dia em que ele ascendeu o comando imperial. Comemorar essa data era demonstrar lealdade, você seria leal, pedir que o governante continuasse clemente na condução dos assuntos de Estado e solicitar ao Deus que, ao mantê-lo no comando, mantivesse também a ordem imperial. Mantém ele no comando para ter ordem. Não querer intimidar os inimigos. O texto não fala de inimigo nenhum, guerra, nada. Possibilitar um apoio financeiro. Apoio financeiro de quem? Não está falando de finanças, dinheiro, nada. Desestimular a burocracia imperial. Não tem nada de burocracia, que é muito burocrático, império, tem que assinar documento, não. Fortalecer, fomentar tensões, ou seja, provocar, causar tensões entre classe operária, por exemplo, tipo assim, não. Assegurar a manutenção do poder. 85, gente. Promoção de defesa coletiva. A aliança militar em questão foi fundada com o objetivo de realizar o quê? Qual que foi o objetivo aqui que a gente está tendo, né? Logo no início da Guerra Fria, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos fundou, em abril de 1949, por meio do Tratado de Washington, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Naquele contexto, a OTAN, gente, ela correspondia a uma aliança militar de assistência mútua contra uma possível tendência expansionista da União Soviética. Que a OTAN tinha objetivo? Correspondia a uma aliança militar de assistência mútua contra uma possível tendência expansionista, ou seja, contra uma expansão. Entendeu? A OTAN está aí para ajudar você. Caso tiver uma expansão, ou seja, você expandir, você, por exemplo, pegar territórios, vai ter essa assistência para te ajudar você. Por isso que é uma defesa que a gente está tendo aqui, tá vendo? Coletiva. Diz que, 86. Ah, a lei das 12 tábuas, né, gente? O que era a lei das 12 tábuas? Bom, tudo que era antes oral, as leis passam a ser escrita, para caso uma pessoa comentar uma mentira a seu respeito. Por exemplo, você tem a lei que comprova. O texto está falando. Então, a lei das 12 tábuas é oficializar a legislação romana. A legislação agora pode ser oficial. O que não é a B? Subversão da estrutura social de Roma. A estrutura social de Roma, plebeus, patrício, ela não deixa de existir com a lei das estados. Manutenção da desigualdade jurídica. Não seria desigualdade jurídica, no caso, iria ajudar, né? Ali, porque agora vai ter tudo escrito. Não é expansão da participação popular no poder, as 12 etapas não vai permitir que a população vai participar do poder, vai continuar do mesmo jeito que está, cidadãos, aquele negócio de Atenas, maiores de 8 anos, enfim, não vai expandir nada. Supressão das disparidades. Supressão não vai suprimir as disparidades socioeconômicas. Não, elas vão continuar, na verdade, a gente sempre vai existir. 87. A concepção apresentada no trecho descreve uma
compreensão em que a liberdade, o homem é livre na medida em que pode escolher fazer ou não fazer alguma coisa, sem ser contagiado por nenhuma força exterior. Isso é isso que eu tem dificuldade. A liberdade adquire valor antropocêntrico do homem, ser humano, visto que o homem é o centro das reflexões. O homem é livre, gente, na medida em que pode escolher fazer ou não fazer. Então, aqui você tem a sua capacidade de decidir. Ó. Pode escolher fazer ou não fazer alguma coisa, sem ser coagido por nenhuma força exterior, sem ninguém reclamar, uma força exterior, alguém falar algo. É a D. 88, o tipo de alteração da escala desse texto carrega quando você muda uma escala, você reduz a escala, por exemplo, né? O que que acontece? O aumento. A gente tem um declive do nível de detalhamento, né, gente? O nível de, o nível de detalhamento ali, ele geralmente reduz o que a gente fala, né? Só ler o texto. 89, segundo o texto, no contexto da antiguidade grega, o conflito descrito contribuiu para extenuação das cidades-estados. É só você ler Guerra do Peloponeso. E por fim, em 90, o cenário abordado decorre da seguinte tendência do processo de globalização. O que a globalização faz? Vamos ver esse texto. Desde as últimas 2 décadas do século XX, o mundo experimentou uma nova aceleração. Ó, presta atenção nas palavras. Aceleração no processo de globalização. Uma característica dessa nova onda é o aumento do fluxo aqui, ó, financeiras e comerciais entre os países. Dia após dia, lemos ao noticiário econômico discussões acerca dos chamados capitais especulativos, gente. Olha, gente. E capitais de investimento direto, assim como a intensa disputa comercial envolvendo empresas, países. Então, você está vendo a aceleração do processo de globalização, o aumento do fluxo financeiro e comerciais entre os países, né, gente? Então, abertura dos mercados. A globalização ela vai permitir com que abra os mercados, com que venham as multinacionais, aí as transnacionais, as empresas, entendeu? Não é pacificação dos conflitos, não tem a ver com paz entre os conflitos. A globalização não tem esse forte para existir a paz, não. Estatização das empresas, as empresas não vai estatizar, as empresas acho que elas vão ampliar muito mais, né? Estagnação da tecnologia, a tecnologia não vai estagnar, ela vai abrir, né, gente, para essa questão, por exemplo, da inteligência artificial, decadência das transnacionais, ou seja, uma empresa tipo assim que controla tudo no mundo. Não, não vai ter decadência, vai ter aumento, é abertura, né? 89, vamos ver se dá para me fazer ela. Não dá para fazer. Mas ela é a extenuação das cidades-estados. É só você ver aí que você vai conseguir chegar ao gabarito. Espero que eu tenha ajudado vocês nessa correria para resolver tudo.